Aí, nesse momento, eu quero convidar aqui o nosso querido também orientando, ele é doutorando no nosso programa, mas ele já é médico formado, ele já é professor da Faculdade de Medicina e está, nesse momento, em doutoramento, orientado pela professora doutora Deise Vilas Boas, eu acho que orientado pela professora Silvia também, não é isso? Professor Roberto Mé, que, por sinal, é um dos fundadores do programa de pós-graduação em imunologia e uma grande referência não só na Universidade Federal da Bahia, como na imunologia mundial. Professor Roberto Mé. Então, nesse momento, para poder abrilhantar aqui nosso evento e dando aula aqui para vocês sobre imunidade adquirida, professor Dr. Diogo Lago Morbeck. Obrigado, professor. Deixa eu só testar aqui. Só o laser não está passando. Tá. Ficou para mim a difícil missão de falar sobre resposta imune adquirida e, na verdade, o complexo da gente falar de imunologia não é a gente detalhar o conteúdo, e sim a gente fazer o inverso. A gente tentar condensar o conteúdo e organizar ele, concatenar ele, para que a gente entenda como todas essas moléculas funcionam e como elas interagem com as células e como elas geram a resposta imune. Então, isso é o mais complexo para a gente poder entender quando a gente está falando de resposta imune, tá? Então, assim, eu fiz uma aula, mas pensando em integrar os conhecimentos do que detalhar o conhecimento, tá? E eu não sei, porque isso é complexo de fazer, eu não sei se eu vou conseguir até o final de 1 hora. Pode passar. Então, assim, dentro da resposta imune adquirida, ela também é chamada de resposta imune adaptativa. Ela tem uma característica básica, né, que é reconhecer os patógenos, criar uma resposta específica e desenvolver uma memória imunológica. Só que, quando a gente fala de resposta imune, essa divisão de inata e adaptativa é uma criação meramente humana, certo? Porque a resposta imune, isso, às vezes, a gente demora para entender, principalmente quando a gente está lendo os livros, porque a gente tem uma maneira cartesiana de aprender. Então, a gente tende a dividir tudo, fragmentar, dar nomes. Então, se a gente for ver, a gente divide os animais em espécies, gêneros. Então, a gente tem essa maneira de criar regras e dicotomizar as coisas, dizer, isso é certo, isso é errado. E, na verdade, isso é tudo uma criação humana, certo? Para a gente tentar passar o conhecimento de uma geração para outra e para a gente se manter vivos, né? Então, a gente vai criando essas regras. Então, pode passar. Quando a gente vai falar... Por que eu estou falando isso, né? Por que eu estou contando essas historinhas? Porque, assim, a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa, na verdade, elas são respostas que vai acontecer do nosso organismo, que vai ser desencadeada tanto por uma lesão por patógenos. Então, isso aí foi desde Sócrates. Ele, na época, ele criou, né, os estados dos humores, e ele criou também os pródromos da resposta inflamatória. Então, ele falou dor, calor, rubor, edema, perda de função. Então, ele via que quando o nosso corpo era agredido de alguma maneira, tanto fazia se era por algum agente externo, e naquela época, se lembrem que eles não sabiam que existia micro-organismos, ou
por uma lesão, a pessoa toma uma martelada no dedo, aquilo gerava os mesmos pródromos inflamatórios. Então, observe que a gente vai aprendendo as coisas de forma meio que hipotética, e depois a gente vai tentando provar de que maneira aquilo acontece. E só 2000 anos depois, a gente descobriu que existia os receptores de reconhecimento padrão, que existia proteínas associadas a patógenos e que existia proteínas associadas a dano. O que é isso? Então, o que Sócrates viu lá 2000 anos atrás, que era, quando eu tomo uma martelada no dedo, meu dedo fica inchado, demasiado, dolorido, e eu não consigo movimentar. Ou, se eu furo o meu dedo em um espinho com bactéria e o meu dedo desenvolve mais ou menos os mesmos pródromos, isso é desencadeado mais ou menos pelas mesmas vias moleculares, apesar de ser mecanismos, padrões imunológicos diferentes que estão estimulando aquilo. Então, quando eu estou falando de um PAMP, quer dizer que é uma proteína de um patógeno, de um micro-organismo ou de algum ser extra, não self, que não é próprio do meu corpo. E, quando eu estou falando de um DAMP, eu estou falando de uma proteína que é própria de meu corpo e que ela, por algum motivo, extravasou. Geralmente é um conteúdo intracelular, ou um conteúdo de uma matriz conjuntiva, que ela extravasou e saiu daquele lugar. Então, sei lá, pode ser o DNA de uma mitocôndria, pode ser uma proteína de um citoesqueleto. Então, tudo isso vai me dizer que houve uma lesão no meu corpo. E nós fomos selecionados naturalmente por isso. Então, assim, nós fomos selecionados pelas bactérias patogênicas. O que isso quer dizer? Quem tinha mecanismos de proteicos, que sabia reconhecer que um LPS pertencia a uma bactéria patogênica, eu conseguia criar uma resposta imunológica e me salvava. Quem não conseguia, morria. No caso de uma pessoa toma uma martelada no dedo, consegue sentir dor, ela conseguia imobilizar o dedo, conseguia fazer um curativo, conseguia sobreviver. Uma pessoa não sente dor, ela pode perder uma perna, pode perder um dedo, ser mutilada e morrer mais rápido. E não passar os genes adiante. Então, isso foi selecionando naturalmente a gente, e isso é tão sério na formação de nós, seres humanos, que a gente tem um continente inteiro dizimado por conta disso. A gente não se dá conta, mas eu sempre faço essa provocação, todas as vezes que eu falo sobre essa aula, o seguinte, porque assim, a história ela é contada por quem ganhou a guerra. Então, quem ganhou a guerra é o bonzinho, quem ganhou a guerra que lutou, o outro era malvado, queria matar todo mundo. Só que quando a gente vai falar, por exemplo, das grandes navegações, a gente passa na história para a gente uma impressão de que a Europa tinha uma tecnologia muito mais avançada do que os ameríndios. E que uma pistolinha daquela de pólvora, que o cara levava quase 1 minuto socando aquilo ali e só dava um tiro, era mais efetivo do que um arco e flecha. E não era. E tanto não era que os europeus nunca dizimaram o continente africano e nunca entraram na Ásia. Apesar de a Ásia eles nem terem um mapa para poder atravessar. Então, o que dizimou o continente americano? Foi isso aqui, ó, a imunologia.
Os europeus, inclusive, a gente vê até hoje, um Yanomami, quando entra em contato com um homem branco, a gente viveu a peste negra, peste bubônica, vivia em esgoto, em condições insalubres na Europa. Isso selecionou pessoas com uma carga de microbiota patogênica gigantesca. A gente sabia viver 3 meses no mar sem tomar um banho. E quando a gente chegou aqui, a gente passou varíola, rubéola, sarampo. Tudo isso dizimou 20 milhões de pessoas do continente. Entendeu? Então, todo o Império Inca do México foi dizimado pelo sarampo. Entrou um espanhol lá, matou 20 mil pessoas em uma única semana. Então, isso é um fardo histórico, não foi... É uma guerra biológica, não, porque eles nem sabiam o que estavam fazendo, entendeu? Mas é uma seleção natural de pessoas, certo? Então, houve uma seleção natural no continente americano, diferente dos outros continentes do mundo. E é só para a gente, às vezes, ter noção do impacto das coisas que a gente está estudando. Então, voltando ao slide, a gente, né, para entender melhor, diferenciar o que é como funciona a resposta imune, a gente tende a segregar as coisas, a segmentar. Isso é uma maneira interessante de aprender. A resposta imune inata, eu costumo brincar e fazer uma analogia, que é uma resposta meio que imediata que a gente tem que fazer para conservar e impedir que o patógeno, a agressão, progrida. Então, ela vai ter que ser rápida, e quando uma coisa você tem que fazer muito rápido, geralmente você vai perder a especificidade. Então, imagine que tem uma penitenciária aqui do lado. Aí fugiu 200 bandidos de lá. Aí os caras vieram correndo aqui pelo Vale do Canela e invadiram o ICS. Aí a gente fala assim, eu preciso urgentemente eliminar esses bandidos que entraram, que invadiram o ICS, não sei o quê. Aí você tem uma polícia que é altamente inespecífica e ela vem conter os bandidos. Ela chega aqui na sala, olha, fala assim, ali tem um bandido. Aí pega uma granada e joga. Pum, explode tudo, acaba com tudo. O que é que está acontecendo? Eu estou conseguindo neutralizar o bandido? Tá. Mas só que eu estou gerando um efeito colateral. Por conta disso que eu estou destruindo tudo ao redor, sem especificidade nenhuma, não é isso? Quando eu estou falando de uma resposta imune inespecífica, eu vou precisar o quê? Saber quem é aquela pessoa, identificar, eu vou precisar de tecnologia, câmera de segurança, reconhecimento facial. Só que para isso, para eu identificar a pessoa, ter certeza do que é, o que é que eu vou precisar? De tempo. Eu vou precisar de tempo para eu poder fazer uma resposta mais específica. Então, o que acontece? Eu vou vir aqui, vai ter uma câmera lá com reconhecimento facial, vai ter uma ficha de dados daquela pessoa, ou seja, se aquela pessoa já foi presa uma vez, ou já passou por aquela polícia uma vez, vai ser mais rápido ou mais demorado eu reconhecer ela outra vez? Mais rápido, não é isso? Então, é a mesma coisa quando eu tento criar as células efetoras. As células efetoras que se transformam depois em células de memória, elas vão ser as células que já vão reconhecer aquele padrão. Então, ele já vai saber, quando aquilo passar na frente dele, ele já vai saber o que é que eles estão enxergando, o que é que eles estão vendo, e vai selecionar mais rapidamente. Por isso, quando a gente tem uma segunda resposta inflamatória, a gente tem uma maior rapidez na confecção daquela resposta, certo? Então, integrando, eu vou ter quando eu tenho uma resposta imune, eu vou ter as respostas praticamente ao mesmo tempo. Eu vou ter uma resposta imune inata, que vai estar acontecendo para conter
o dano causado, e eu vou ter, correndo atrás daquilo ali, a criação de uma resposta imune adquirida, certo? E, para isso, eu tenho que ter células que sejam o elo entre a ligação da resposta imune inata para a resposta imune adquirida, que são as células apresentadoras de antígeno. Então, quem são as células apresentadoras de antígeno? São células dendríticas, macrófagos, alguns tipos de linfócito B. Então, essas células... Deixa eu beber uma aguinha aqui, que eu estou com a boca seca. Então, estas células, elas vão fazer o elo entre a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. E quem são as células da resposta imune adaptativa? São os linfócitos, certo? E os linfócitos, eles são separados em linfócitos T e linfócitos B. O que é que significa? O linfócito T é chamado de linfócito T porque ele é maturado no timo. Então, ele é produzido, o primeiro clone dele sai da medula óssea e ele vai para o timo para ser maturado no timo. E o linfócito B, ele é um linfócito que produz imunoglobulina e foi nomeado como linfócito B porque ele foi primeiro descoberto na bursa das aves. Então, por isso que ele leva esse nome de linfócito B. E, nos seres humanos, ele é maturado na medula óssea. Então, o que é o linfócito B? Vai ser o linfócito que vai apresentar uma resposta imune humoral específica a um determinado antígeno. E o linfócito T, ele vai ser dividido em dois grandes grupos, inicialmente. O linfócito T help, que vai ser o linfócito T que vai coordenar toda a resposta inflamatória, e há controvérsias nisso, e o linfócito T CD8 citotóxico, que vai ser o linfócito T que vai criar uma resposta imune celular, certo? Então, eu estou tentando ir integrando os conhecimentos para a gente poder ir andando devagarzinho. Pode passar. Então, aqui é um resumo, mais ou menos, de tudo que eu falei, né? Nós vamos ter o nosso corpo estimulado ou por dumps ou por pumps. Isso vai causar aqueles pródromos iniciais da resposta inflamatória aguda, né? Que é aumento da permeabilidade vascular, aumento da adesão vascular, atração de neutrófilos e aumento do sistema da atividade de complemento, tudo que o colega Gabriel já tinha dito. E, algumas horas depois, quando as células dendríticas são ativadas, por que demora? Porque vai primeiro ter que ativar a resposta meio que inespecífica, aí vai atrair as células fagocíticas, elas vão ser ativadas, e aí elas vão falar, ó, eu preciso ativar uma resposta mais específica para isso aqui. E aí ela chama as células da resposta imune adquirida, e aí vai levar um tempo maior, de pelo menos 3 dias a 1 semana, para a gente criar uma resposta imune específica. E isso daí também é outra coisa importante. Eu saber o tempo vai fazer sentido na minha cabeça, porque quando eu vou fazer o diagnóstico de determinadas doenças, eu tenho que saber se o que eu estou pesquisando para dar o diagnóstico daquela doença é o antígeno ou o anticorpo. Por quê? Se eu quero dar um diagnóstico mais precoce, eu só vou conseguir se eu pesquisar o antígeno.
Então, vou ter que pesquisar fragmentos do patógeno. Se eu estou numa fase mais tardia, uma semana depois, é melhor eu pesquisar o quê? O antígeno. Por quê? Porque eu já posso ter destruído grande quantidade do patógeno, eu ter reduzido os fragmentos do patógeno dentro do organismo e só ter os anticorpos circulantes, certo? E eu só vou ter, só faz sentido eu fazer pesquisa de anticorpo, porque geralmente uma semana, 15 dias depois, não é isso? Então, é por isso que a gente fala isso. Então, a ideia é que a gente entenda o porquê da gente fazer uma série de aplicações clínicas. E, correndo aqui por fora, nós temos uma coisa interessante, que são as interleucinas, as quimiocinas e citocinas, que são liberadas para poder atrair grupos específicos de célula para determinado tipo de lesão. Então, outra coisa que a gente notou, que era bem assim, visível, se um bicho X, por exemplo, uma bactéria, eu pego sei lá, um espinho que estava no barro, alguma coisa, furei meu pé andando na lama do curral. Se eu furo meu pé lá na lama do curral, vai aparecer uma resposta inflamatória, que é uma bola de pus amarela, eu tenho que tirar o espinho. Mas, se eu tomo uma água infectada, alguma coisa, eu via que eu fazia uma outra resposta. Eu tinha, sei lá, diarreia, cólica. Depois, quando a gente aprendeu a ver as células, a gente via que tinha células diferentes. Então, eu tinha eosinófilos para um determinado bicho, eu tinha neutrófilos para outro determinado bicho. Então, veja como a gente aprendeu. A gente foi aprendendo as coisas de forma fragmentada. Então, por isso que a gente sempre tentava categorizar, diferenciar. Então, aí a gente começou a criar assim, se é helminto, se é parasita, a gente vai ter uma resposta com mais eosinófilo, com mais estimulação da mucosa. Se é bactéria, eu vou ter uma resposta mais de neutrófilo. Aí depois a gente descobriu os vírus, a gente falou, se for vírus, eu vou ter mais resposta de célula T citotóxica, de NK. E com isso, à medida que a gente foi descobrindo as coisas, a gente foi categorizando os tipos de resposta inflamatória, certo? Tá, pode passar. E aí, nessa categorização, a gente pode criar um gráficozinho interessante, que aqui é o pico da infecção, aqui é o desenvolvimento da resposta imunológica, e aqui são os tipos celulares que são envolvidos nessa resposta. Então, num primeiro momento, eu tenho todas aquelas células e aquelas moléculas que Gabriel falou para a gente. Então, eu vou ter neutrófilo, eosinófilo, a depender do tipo de estímulo, vou ter o complemento, posso ter as células natural killer, e vai entrar também os fagócitos aqui no meio. Quando os fagócitos entram aqui no meio, eles vão ter uma característica peculiar, que é o processamento de antígeno. Então, esses fagócitos, células dendríticas e os macrófagos, principalmente, tem fibroblasto, pode fazer isso. Alguns linfócitos tipo B, eu já falei, também pode fazer isso. Eles vão ter uma capacidade de fagocitar e processar esse antígeno e apresentar para as células TCD4 pelo complexo de MHC e estimular uma resposta imune específica para aquele antígeno.
qual é a grande diferença da apresentação das moléculas que são apresentadas por essas células dendríticas para as moléculas que eles reconhecem lá no início. Então, a gente tem que ter noção. No início, os PAMPs e DAMPs, eles podem ser um padrão molecular de um carboidrato complexo ligado a uma proteína. Pode ser um padrão molecular de ácido ribonucleico de dupla hélice ou de hélice única. Então, pode ser um pedaço de proteína. Então, são moléculas maiores, mais complexas, mas que, de alguma maneira, elas são conservadas na natureza, de alguma forma que esses receptores de padrões moleculares vão reconhecer. Já o MHC, não. O MHC, ele só vai detectar fragmentos proteicos. Então, uma proteína, ela é uma estrutura molecular gigantesca com as centenas a milhares de aminoácidos. Ele vai pegar um pedacinho daquele aminoácido, de 15 a 25 peptídeos. Imagine que eu tenho 5.000 aminoácidos formando aquela proteína e eu só vou pegar ali 15 a 20 e vou apresentar. Qual é a implicação clínica disso? A implicação clínica disso a gente viu no Covid-19 agora, que está bem recente. Algumas pessoas conseguem pegar o pedaço proteico correto e outras pessoas pegam um pedaço proteico de uma proteína ou de um pedaço de uma proteína que é patogênica, mas que não vai ser neutralizada pelo anticorpo. Então, quando eu estou falando do complexo de MHC, aí que a gente vai falar assim, a resposta imune vai depender do ambiente e da variação genética. O que é que isso significa? Significa que cada pessoa vai criar alguns tipos de MHC e esses tipos de MHC vão reconhecer peptídeos diferentes. Então, o vírus da Covid-19, ele tem uma proteína chamada proteína spike, que é a proteína que ele usa para poder entrar nas células. Se eu crio um anticorpo que neutraliza essa proteína spike, ele vai neutralizar esse vírus e vai impedir que esse vírus entre na célula, certo? Mas o meu MHC não consegue processar essa proteína. Ele, quando eu estou fazendo o processamento dessa proteína, ele está selecionando de uma proteína que está ligada ao capsídeo viral que está relacionado a fazer a cápsula do DNA. E a cápsula do DNA lá está protegida. E aí eu vou criar um anticorpo ineficaz. Então, eu vou criar uma resposta imunológica ineficaz contra aquele vírus. Então, por isso que uma pessoa pode ter uma resposta imunológica favorável e outros não. Então, só que eu que tenho essa dificuldade para identificar o spike do SARS-CoV-2, posso ser geneticamente favorecido para identificar uma proteína de uma influenza, por exemplo, entendeu? Então, essa variação genética precisa existir justamente para isso, porque se todo mundo fosse igual, quando tivesse uma doença, ia morrer todo mundo e não ia perpetuar a espécie. Então, quando você tem uma grande pandemia como a gente teve, esse vírus seleciona naturalmente essas pessoas e as outras que não tinham essa capacidade vai morrer. Só que nós, seres humanos, não obedecemos às regras da natureza. Nós utilizamos todo o conhecimento da natureza a nosso favor. E aí, passa aí o slide, por favor.
E aí entra mais um pouquinho de história, né? Pode passar esse, o outro, pronto. A gente tinha já um conhecimento lá do tempo da Ásia, da varíola, que quando as pessoas que se curavam da varíola, a varíola era tipo uma catapora, gente. Fazia aquele monte de bolinha assim, ó, no corpo, e depois cicatrizava. Era uma catapora mais forte, digamos assim. Até porque os vírus são primos. Não é, professor? Aí, a varíola, quando as pessoas que conseguiam sobreviver à varíola, ou seja, tinham uma boa apresentação do antígeno, eles ficavam com aquelas casquinhas. E os chineses lá, o pessoal da Ásia, começaram a observar, quando você pegava aquela casquinha, os médicos que cuidavam das pessoas com varíola, os que sobreviviam, não pegavam mais varíola. Eles começaram a inocular aquelas restos de ferida de um no outro. E via que em alguns casos aquilo funcionava, em outros não. E aí veio um cara, lá para 1870, um pouco antes daquele 1882 ali, Jenner, que é considerado o pai da imunologia, e ele viu que também tinha uma varíola da vaca, e quando as pessoas que ordenhavam a varíola da vaca, elas não pegavam a varíola humana. Aí ele falou assim, ó, tem essa história lá da Ásia, que a gente inocula a varíola humana e algumas pessoas criam resistência. E os caras aqui têm essa varíola da vaca que eles inoculam e criam resistência. Então, vou pegar essas pústulazinhas da vaca e vou inocular nas crianças e vou ver quem vai desenvolver varíola ou não. E aí, ele conseguiu constatar que quase todas as crianças que ele inoculava aquela pústulazinha da vaca ia dando certo. E aí, ele falou assim, aí eles falaram assim, pô, então, nós desenvolvemos uma técnica para impedir que a doença passe de uma geração para outra. Uma técnica de imunização. E, se a gente for ver, isso daí, Jenner sofreu, ele foi hateado por gerações, porque Jenner, ele, como ele estava mexendo com animal, dizia que a pessoa ia virar animal. E, qualquer semelhança é mera coincidência, vai virar jacaré. Então, ia virar animal, então ia virar vaca, ia nascer rabo, porque você estava botando um pedaço de outro bicho dentro das crianças. E criou também um terror gigantesco. E a gente tem que se lembrar, quando a gente está falando de 1700 e pouco, que não existia metodologia científica. Só para vocês terem noção, gente, esses padrões de laboratório que vocês veem hoje, com pipetinha, tudo bonitinho, de biossegurança, só foi criado depois de 1980 que isso foi obrigatório. Isso só foi obrigatório, sabe por causa de quê? Por causa do HIV. Sabiam disso? Então, a gente tem que entender como se constrói a história da ciência, para a gente não cometer os mesmos erros do passado. Certo? Então, voltando aqui, Jenner, ele descobriu isso, e a partir daí a gente não sabia nem que tinha célula naquela época. Aí depois veio Bischoff, que foi o pai da patologia, aí ele descreveu todas as células do sistema imune, aí depois, só lá para 1000 e quanto aqui que descobriram a imunoglobulina, eu acho que estava no outro, mas só para a gente ter uma noção, 1970, por aí, depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente veio descobrir a imunoglobulina. E daí, se você for olhar nos gráficos, a mortalidade infantil, antes dessa descoberta e após essa descoberta, a gente vai ver que a população mundial conseguiu bater a barreira de 1 bilhão de habitantes. Então, se a gente está vivo em bilhões, é porque a gente destruiu um processo de seleção natural, que era o dos vírus e das bactérias que selecionavam
as crianças na primeira infância, entendeu? Então, nós, assim, eu quero viver, então, claro, a gente vai lutar pela nossa sobrevivência, mas a gente tem que ter noção que a sobrevivência da nossa espécie, da maneira como a gente está fazendo, é antinatural, certo? Por isso que eu estou falando que bem e mal, certo e errado, isso é tudo invenção humana, certo? Daí, por que eu estou falando isso? Porque esses grandes marcos são importantíssimos para a gente agregar o conhecimento. Outro grande marco foi a descoberta do MHC. Por que isso foi um outro grande marco dentro da história da imunologia? Porque foi depois... como é que o MHC foi descoberto? O MHC ele foi descoberto da seguinte maneira. Tinha um cientista que estava fazendo teste tumoral com rato. Aí ele estimulava um tumor de pele, um carcinoma epidermoide no rato, tirava um pedaço daquele tumor, tipo da orelha, ele jogava radiação, virava um tumor, ele tirava um pedaço daquele tumor da orelha e implantava nas costas do rato. Quando ele implantava de um rato, o tumor do rato para o mesmo rato, o tumor progredia. E ele fazia uma espécie de metástase. Aí ele pegou e fez assim, ó, eu vou agora pegar e vou tirar de um rato para outro rato que não tem um tumor. Aí ele viu que uma quantidade X, os outros ratos matavam aquele tumor, e em uma quantidade Y, aquele tumor proliferava em outros ratos. E aí ele falou assim, então, existe alguma coisa em comum entre alguns grupos de rato, que aí ele foi ver a linhagem genética, se era parente, se não era. Aí, como eles, não sei se é rato camundongo do experimento, tá, gente? Aí, eu estou falando rato, mas pode ser que seja camundongo. Ele foi ver a linhagem genética lá dos ratinhos do laboratório e ele viu que existia um elo, né, de parentesco dos que desenvolviam o câncer que foi implantado no outro, foi transplantado no outro. Aí ele foi pesquisar e descobriu que tinha uma molécula que era semelhante o que ele chamou de complexo de histocompatibilidade. Por isso que é uma molécula complexa que dá a compatibilidade histológica de um tecido para outro. Então, por isso que é esse nome, complexo MHC. E aí, a gente descobriu isso depois nos seres humanos e deu outro nome, chamou de HLA, que é antígeno leucocitário humano, estudando os tumores hematológicos. Só que depois a gente viu que é a mesma coisa, é a mesma molécula, só que é a molécula dos humanos. Então, são sinônimos, certo? E por que isso é importante? Porque, com a descoberta dessa molécula, a gente descobriu como as células NK e os linfócitos T funcionam. Como é que isso acontece? As células NK, aliás, eu vou falar primeiro os linfócitos T. Os linfócitos T, tanto as células NK quanto os linfócitos T, eles vão servir para combater a resposta viral, certo? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo clássico. A gente tem um HPV, certo? E o HPV, geralmente, ele vai infectar os ceratinócitos da mucosa. Então, ele tem um tropismo, certo? Pelos ceratinócitos da mucosa. E como é que eu faço para poder criar uma resposta imune contra isso? Algumas células apresentadoras de antígeno, elas têm a capacidade de processar o antígeno e apresentar via o MHC de classe 2, certo?
Mas todas as células do nosso corpo, exceto as hemácias, todas as células nucleadas de nosso corpo têm capacidade de produzir a molécula de MHC classe I. E a molécula de MHC classe I, ela serve para apresentar parasitas intracelulares. E como é que isso acontece? Eu vou pegar o vírus que invadiu, então o ceratinócito é invadido pelo HPV, eu processo aquele vírus e apresento um fragmento de uma proteína que compõe aquele vírus, certo? E aí, os meus linfócitos T citotóxicos vão estar passando por ali, por aquela região, vão estar povoando a mucosa, então a gente tem o sistema imune associado à mucosa, e dentro desse sistema imune associado à mucosa, a gente tem os linfócitos TCD8, e aí eles vão estar ali vigiando constantemente. Aí, uma célula do meu corpo apresenta um epítopo desse, que é reconhecido por um receptor de célula T, e aí eu desencadeio uma resposta imunológica contra aquele ceratinócito, destruo aquele ceratinócito, certo? Certo. Só que para o HPV estar convivendo com a gente tanto tempo, ele com certeza desenvolveu uma resposta de escape. Então, o que é que o HPV faz? O HPV, algumas cepas dele, inibem a produção do complexo de MHC, certo? Não só o HPV, eu estou dando ele só como exemplo, mas muitos vírus conseguem inibir ou produzir interleucinas, e fazer com que a célula produza interleucina, que iniba a produção do complexo de MHC. E aí, o que é que isso vai gerar? Isso vai gerar o seguinte, eu não vou ter mais como apresentar o antígeno do vírus, certo? E aí, o que é que meu corpo faz? Meu corpo tem as células NK. As células NK, o que é que elas fazem? Elas reconhecem os complexos de MHC. Então, se uma célula, ela vai reconhecer duas especificidades. Primeiro, está produzindo ou não está produzindo MHC? Não está produzindo, então vai matar aquela célula. Está produzindo, esse MHC é selfie ou não selfie? É selfie, então está aí. É não selfie, mata a célula, certo? E foi através desse conhecimento que a gente desenvolveu tecnologia para poder fazer a seleção de pacientes para transplante, entendeu? Então, a gente conseguiu, por essa genotipagem, é que a gente usa para poder ver o quão semelhante é o HLA das pessoas, para eu poder selecionar essas pessoas, para saber se essas pessoas são imunocompatíveis ou não, certo? Então, veja que o impacto de cada moléculazinha dessa pode causar na vida da humanidade inteira, certo? A outra coisa, é só para mostrar, a gente já falou sobre isso, mas vocês vejam que as coisas não são descobertas da maneira que a resposta imunológica é feita. Por exemplo, o Toll-like receptor só foi descoberto em 95, e isso a gente descobriu a função dele nos anos 2000, quando estava estudando, e quem descobriu foi o pessoal da botânica. Eles estavam estudando a infecção viral nas folhas de tabaco, para fazer charuto. E aí eles viram que existia uma molécula que era das folhas de tabaco e que elas identificavam o vírus. E quando ele identificava o vírus, aquela plantação era imune ao vírus. Então, que ela criava uma resposta inflamatória contra isso. E aí a gente viu que nos animais isso também existia e que era isso que dava o start da resposta inflamatória que Sócrates tinha descrito há 2000 anos atrás. Entendeu? Então, é por isso que às vezes fica confuso, é porque a gente ainda tem uma série de gaps de conhecimento que a gente não sabe, que a gente vai, anos depois, lá na frente, que a gente vai descobrir como começa. Então, a gente fica indo e voltando, indo e voltando. Pode passar.
Aqui era do câncer, pode passar isso daí aqui. Pronto, eu acho que esse daqui é mais interessante para falar para eles. Então, quando a gente vai falar de uma criação de uma resposta inflamatória, a gente tem que levar em consideração a exposição, em que período você foi exposto àquilo, a sua susceptibilidade genética. E aí, quando eu falo de susceptibilidade genética, eu estou falando do seu tipo de proteína que você tem para reconhecer os patógenos, para processar os patógenos e para apresentar os patógenos. Vocês estão entendendo? Então, por isso que cada pessoa desenvolve um tipo de resposta inflamatória completamente particular. E, com isso, a gente pode ter uma resposta imune alterada de uma pessoa para outra, e a gente pode criar, com isso, as doenças, certo? E uma outra coisa que eu não falei, tem outro... Vixe, Maria, eu sou péssimo nisso. Aí, eu falo demais. Tá, então passa, depois eu falo, depois. Vá. Tá. Só recapitulando, então vou tentar resumir tudo que eu falei nesses próximos 3 slides, tá bom? É o seguinte, nós descobrimos de 2010 para cá, então tem menos de 10 anos, eu, quando fui estudante de graduação, não aprendi desse jeito e saí com uma série de dúvidas de imunologia e com a sensação muito maior do que vocês, que imunologia era decorar um monte de molécula e um monte de interleucina. Depois que eu descobri isso daqui, eu voltei a gostar de imunologia, porque eu descobri como funcionava. Então, a gente descobriu, lá para 2010, 2015, a gente documentou bem isso, como iniciava o processo de ativação da resposta imune. Então, nós vimos que nós tínhamos, isso o Gabriel falou, excelente, só resumindo, que nós tínhamos vários tipos de receptores de reconhecimento padrão, que podem ser na membrana celular ou intracelular, e os principais são os Toll-like receptor. E cada molécula dessa reconhece um tipo específico de proteína que as bactérias nos selecionou há milhares de anos. Então, as bactérias preservam nela muito LPS, tem proteínas específicas dessas bactérias, tem lipoproteínas, tem lecitina. Então, tem um monte de moléculas que são próprias de patógenos, certo? Tipos de RNA, pronto. Então, quando cada padrão desse de molécula é reconhecido, ele vai gerar um estímulo, certo? Pró-inflamatório. E por que isso é importante? Porque se eu reconheço uma bactéria gram-positiva, eu vou gerar um grupo de interleucinas e citocinas que vai estimular uma resposta inflamatória específica para bactérias. Então, eu tenho que gerar uma resposta inflamatória tipo TH1. Então, eu tenho que chamar neutrófilo, tenho que chamar linfócito que produza imunoglobulina, eu tenho que chamar células macrofágicas, e isso eu vou ter que fazer esse contexto. Se eu reconheço um micro-organismo intracelular através de um fragmento de DNA fita ou RNA fita dupla, alguma coisa dessa, um DNA fita simples, eu vou criar uma resposta inflamatória, também TH1, só que agora essa vai ter mais o quê? Linfócitos citotóxicos, vai ter mais resposta humoral, vai ter mais imunoglobulina. Então, eu vou criar um contexto. Se eu reconheço um flagelo ou alguma outra proteína de
exoesqueleto, que me lembre um helminto, alguma coisa do tipo, o que é que vai acontecer? Eu vou gerar imunoglobulinas, que vai estimular o linfócito T help a fabricar uma resposta imunológica tipo TH2, que vai atrair eosinófilos, tudo isso. Pode passar outro slide. Então, aqui está um resuminho. A depender do tipo de micro-organismo que eu reconheço, eu vou criar um tipo de resposta inflamatória. Aqui é um resumo explicando como é formada a resposta inflamatória tipo TH17, que vai atrair, pode passar o próximo slide, que vai atrair células, pode passar, eu acho que tem outro aí, tem outro, depois eu volto, se não der tempo, pode passar, pode, cadê ele? Não está aí, pode passar, aqui, que ele pode atrair células, neutrófilos, macrófagos e células B. Isso ele vai, aqui está errado, ó, é bactérias extracelulares ou fungos. Se meu Toll-like receptor for estimulado por vermes ou parasitas, ele vai fazer com que minha célula apresentadora de antígeno estimule citocinas, com o principal delas, IL-4, que vai estimular uma resposta inflamatória para vermes e parasitas. Quem são? Basófilo, mastócito, célula B2B, eosinófilo, todas essas células. Se ele for estimulado por um agente intracelular, ele vai estimular uma resposta tipo TH1 clássica, que vai ser o quê? As células NK, os linfócitos T, CD8, a produção de imunoglobulinas, a transformação dos linfócitos B em plasmócito, certo? Volta aí só para eu falar aqui um pouquinho, eu já falei da vacina, pode voltar. Isso aqui que é legal. Tá. Então, o que é importante? Do mesmo jeito que acontece uma resposta celular com neutrófilos, eosinófilos, meio que inespecífica no início da inflamação, com as imunoglobulinas também acontece algo semelhante, certo? Nós temos alguns tipos de imunoglobulina. Nós temos o IgA, o IgM, o IgG e o IgE, e o IgD, que na verdade não é uma imunoglobulina secretada, ela é, na verdade, o receptor do linfócito B, certo? Mas se vocês virem falar do IgD, é isso. Então, quando eu tenho uma infecção por um vírus, aqui, por exemplo, aqui uma infecção aguda, o que vai acontecer? Inicialmente, eu vou estimular, geralmente essa infecção é via mucosa, né? Então, geralmente eu vou estimular uma infecção, uma liberação de imunoglobulina, tanto humoral como de mucosa, certo? Secretória. Então, no meu muco, eu vou liberar IgA. Então, minha amígdala, meu sistema MALT do intestino, meu sistema BALT da parte respiratória, eles produzem imunoglobulina secretória, que é a imunoglobulina IgA. E eu também produzo uma imunoglobulina sérica, que é a IgM. Ela é menos específica, tá? Mas ela é feita de, como a gente falou, quanto mais rápido, menor a efetividade, mas você tenta neutralizar mais os micro-organismos por conta disso. E aí, com o tempo, eu vou criar uma imunoglobulina mais específica, que é a IgG, e essa imunoglobulina IgG, ela vai dar a imunidade, digamos assim, permanente, certo? E você vai ter células que vão se tornar células B de memória, que, quando a gente tiver uma segunda infecção, a gente pode
a gente pode fabricar essa imunoglobulina mais eficaz e de forma mais rápida, de uma maneira melhor. O que é que eu queria falar aqui, rapidinho, não sei se vai dar tempo, é o seguinte: durante essa fase aqui, ó, de produção de IgA e IgM, é a fase mais arriscada para eu poder desenvolver uma doença autoimune causada por uma resposta imune cruzada. Então, eu tenho febre reumática, então eu vou estar fabricando uma imunoglobulina que, por eu ter um complexo MHC defeituoso, eu seleciono um epítopo semelhante a um epítopo do meu colágeno. E aí eu libero esse monte de imunoglobulina e ele acumula no colágeno da minha válvula cardíaca e aí eu destruo minha válvula cardíaca. Eu posso fazer uma síndrome de Jogre. Então, isso é muito comum em criança. Eu produzo IgA, que se acumula no rim, e eu tenho uma insuficiência renal por conta disso. Então, tudo que a gente vai fazer com mais rapidez, a gente tem uma maior chance de gerar efeitos colaterais, tá bom? Tá, eu vou parar por aqui, eu agradeço. Desculpa aí, porque eu sempre ultrapasso o tempo aí sem querer. Diogo, mais uma vez, muito obrigado. Diogo não precisa, né, dispensa apresentações, que essa coisa de passar do tempo a gente sempre faz também, não tem jeito. E a gente percebe, Diogo fala fácil demais, né? Então, assim, o conhecimento tá muito grande, né, dentro de Diogo aí sobre tudo isso. Patologista, né, nato aqui da Faculdade de Medicina, então para ele é muito fácil falar sobre isso. E essa comunicação que ele faz, né, com a aplicabilidade e a parte teórica é bem interessante, que deixa tudo muito mais didático, né? Então aquilo que já é curioso se torna fascinante. Então, mais uma vez, meu velho, muito obrigado aí pela sua belíssima aula e pela presença. E vamos abrir aqui, mas acho que a gente pode fazer uns 5 minutinhos aí de perguntas antes do coffee break. Alguém quer fazer alguma pergunta? Diga, meu amigão. Perfeito. A pergunta do colega é excelente. É o seguinte, ele está perguntando se, do mesmo jeito que a gente manipula o sistema imune para criar vacinas, se a gente teria como manipular o sistema imune para criar outros tipos de resposta imune adaptativa para usar isso como terapia. Já existe, e essa revolução ela aconteceu depois que a gente descobriu um mecanismo molecular de defesa das bactérias contra os vírus bacteriófagos, que é o sistema CRISPR-Cas. Então, esse sistema CRISPR-Cas9 permitiu a gente a criar um tipo de resposta celular específica. Então, eu posso hoje manipular os linfócitos T para poder fazer com que eles criem respostas imunes específicas para determinado alvo celular. Isso é o nome dessa terapia genética, é o CAR-T-cell. Se você tiver curiosidade sobre como isso funciona, e também isso é importante, se você quiser partir para essa linha de pesquisa, você estudar um pouco sobre o CRISPR-Cas, que é uma molécula que é usada para fazer essa terapia, plasmídio, tudo isso. Então, a gente usa mecanismos de defesa genética dos vírus e das bactérias para poder manipular as nossas células e criar células que vão fazer respostas terapêuticas específicas. Outra coisa que a gente já fabrica hoje também
e que isso foi potencializado de forma gigantesca pela utilização dessas técnicas, é a confecção de imunoglobulina humanizada. Então, antigamente, a gente utilizava as imunoglobulinas de forma... era muito arriscada, de forma muito arriscada. Por quê? Porque a gente pegava, por exemplo, veneno para cobra. Até hoje a gente faz dessa forma arcaica, porque a gente não tem dinheiro para investir, mas já era para a gente fazer um soro antiofídico específico de forma humanizada. Eu acho que assim, não justifica eu pegar o cavalo, botar a cobra para morder o cavalo, por ser um animal de grande porte, não morre com aquele veneno da cobra, aí ele fabrica uma quantidade de imunoglobulina específica para aquelas proteínas do veneno da cobra, e aí eu extraio, faço uma plasmaférese do soro do cavalo e aplico aquela imunoglobulina no ser humano. O que é que eu estou fazendo? Eu estou aplicando uma proteína, né, porque a imunoglobulina é uma proteína, de outro animal no ser humano. Então, a chance de eu reconhecer aquilo dali como não selfie é gigantesca. Tanto que eu tenho um protocolo gigante de preparação para evitar um choque anafilático antes de aplicar o soro antiofídico, certo? E o que é que a gente fez hoje? O que é que a gente tem hoje de tecnologia? A gente tem a criação de anticorpos humanizados. Eu consigo manipular os linfócitos B para poder fabricar anticorpos específicos para determinadas proteínas que eu quero. E aí eu posso botar esses genes do linfócito B, que produz a cadeia pesada da imunoglobulina, igual a do ser humano, por exemplo, em uma vaca, em uma ovelha, porque esses bichos vão produzir quantidades gigantescas. E aí eu extraio isso e posso aplicar no ser humano de uma maneira com menos chance de causar efeitos colaterais. Então, hoje eu tenho uma série de medicações contra câncer que são feitas a partir dessas tecnologias. E uma outra coisa que não deu tempo de falar, você falou isso aí, eu me lembrei, para vocês estudarem. A gente falou aqui da ativação do sistema imune. Mas existe uma coisa mais importante da ativação do sistema imune, que é a inativação. Como é a hora de parar? Entendeu? Como é que para o sistema imune? Como é que ele diz assim, eu a partir de agora já fiz o que eu tinha que fazer, a partir de agora eu vou arrumar a bagunça, vou fazer o reparo do tecido. Então, isso é outra coisa importante que vocês têm que se interessar e ler sobre isso.